Meus irmãos, graça e paz, graças a Deus estamos juntos, celebrando esse Deus maravilhoso. Estou sentindo falta dos oficiais que tratam da água aqui para a gente, traz aquela jarra de água gelada, bota aqui. Os oficiais estão numa adoração tão grande que esqueceram da água. Glórias a Deus, não vão esquecer mais, né? Gente, sem mais delongas, abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 a 12. Nessa noite nós queremos compartilhar com você uma palavra confortadora, uma palavra referente ao sofrimento humano. E nós queremos então compartilhar a seguinte temática: quando estamos sendo provados. Jó, capítulo 1, versículos 6 a 12. Vamos ficar de pé mais um pouquinho, vocês vão ficar muito tempo sentados, né? Para a leitura da Bíblia. Então, eu vou ler e vocês nos acompanhem. Diz assim: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Verso 11: mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor Deus a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Nosso Deus, nós lemos a tua palavra. Agora, Pai Santo, abençoe esta palavra. Deus, que o Senhor nos capacites, pelo poder do teu Espírito Santo que está em nós, para que possamos então compartilhar esta palavra, e esta palavra possa ir de encontro a cada vida que aqui está, cumprindo, Senhor, teu propósito. Então, Senhor, continue conosco aqui, e nos uses mais uma vez para a tua glória, no nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Pode assentar. Amados, o livro de Jó é o primeiro livro chamado de poético na Bíblia. E este livro, ele vai tratar da história do sofrimento de um homem justo chamado Jó. Uma antiga tradição judaica vai identificar Jó como o segundo rei dos edomitas, chamado Jobabe, conforme Gênesis capítulo 36, versículo 33. O fato é que Jó, ele habitava, conforme o próprio texto bíblico diz, na terra de Uz, que, segundo a geografia, aponta aquela terra que ficava entre os limites de Israel com a Arábia. Então Jó, ele habitava naquela região ali do Oriente. A tradição judaica vai falar que foi Moisés quem ouviu a história do sofrimento de Jó, quando Moisés estava no deserto de Midian, apacentando ali as ovelhas, o gado do seu sogro Jetro. E então ali ele ouviu essa história e, inspirado pelo Espírito Santo, ele redigiu essa história, e nós temos em mãos, então, essa história verídica de sofrimento deste homem chamado Jó.
Os comentaristas bíblicos vão falar que o livro de Jó é uma discussão filosófica, em linguagem altamente poética, acerca do sofrimento humano. E os vários comentaristas vão trazer várias definições sobre essa obra, sobre esse livro. Victor Hugo, ele vai falar que o livro de Jó é talvez a obra mais prima na história da literatura humana. Já Philip Schaff, ele vai falar que o livro de Jó ergue-se como pirâmide na literatura, sem rivais, sem precedentes. Então vocês imaginem a riqueza que é esse livro. E então nós vamos saber que Jó era, nos seus dias, na sua sociedade, onde ele vivia, um homem estimado naquela sociedade. Era um fazendeiro, era um homem cheio de posses, um homem rico, um homem honrado na sua sociedade, e a própria Bíblia diz, e quem diz na própria Bíblia é o próprio Deus, que Jó era temente a ele. Jó era um homem reto, e que se desviava do mal. Mas, gente, para que vocês tenham uma ideia, esse homem realmente, ele tinha muitas posses. Ele tinha 7.000 ovelhas. Já pensaram o que é ter 7.000 ovelhas? Ele tinha 3.000 camelos. Ele tinha 500 juntas de boi e de jumentos. Ele tinha numerosos empregados. Tinha 10 filhos felizes, e Jó, ele vivia numa vida de muita devoção diante do Deus Criador. Mas, gente, a história do sofrimento deste homem Jó começa num diálogo no céu, entre Deus e Satanás, onde a retidão de Jó diante de Deus é questionada por Satanás. Satanás questiona diante de Deus que Jó era reto, temia Deus, porque Deus tinha abençoado Jó com muitas riquezas. E Deus então vai falar para Satanás o seguinte: então vamos fazer um teste. Eu permito que você toque nele, só não tire a vida dele. E aí nós vamos ver que Satanás então toca na vida deste homem, destrói os seus bens materiais, mata os 10 filhos de Jó e atinge a sua saúde física. E esse homem, meus irmãos, ele passa então a ter um sofrimento inigualável, um sofrimento que quando você e eu paramos para refletir sobre essa história, nós ficamos também estupefatos com a grandeza do sofrimento de Jó. Mas é interessante que nós vamos observar que ao final daquele processo, Deus restaura totalmente a Jó. E Deus lhe restitui tudo em dobro para Jó. Meus irmãos, o que eu quero então destacar nesta noite, referente a essa história de sofrimento de Jó, é que nós, como povo de Deus, passamos também por sofrimentos como Jó. Vai ter momentos na minha vida, na sua vida, que mesmo que você fuja, mas vai vir o sofrimento, vai vir a dor, vai vir a provação, como aconteceu com Jó, e mesmo você e eu sendo justos diante de Deus, mesmo você e eu temendo, adorando a Deus. Diante disso, eu quero então destacar para nós aqui 4 atitudes que Jó teve diante do sofrimento.
E nós precisamos então aprender com Jó, para que quando vier o sofrimento, a provação na minha vida, na sua vida, nós tenhamos também uma atitude como Jó teve. Então, a primeira atitude que eu vejo nessa história sofrível, nesse processo de sofrimento desse homem justo chamado Jó, é que quando veio o sofrimento, quando a dor, a tragédia bateu na casa de Jó, nós vamos aprender com ele, irmãos, que ele não murmurou. Jó não murmurou contra Deus. Jó não parou de orar. Jó não parou de se reunir. Ah, meus irmãos, Jó não apostatou da fé. Mas muito pelo contrário, nós vamos aprender com Jó, que diante da dor, Jó permaneceu como ele sempre fazia, em adoração diante do Deus vivo. Gente, isso é algo fantástico nessa história. Isso é algo fantástico, não é fácil não. Não é fácil não. O que Jó passou. E a primeira atitude que ele teve de adorar a Deus no meio daquela dor, não é fácil não, não é para qualquer um não, e nós precisamos refletir sobre essa questão seriamente. Nós vamos ver que no capítulo 1, dos versos 6 a 12, e no capítulo 2, dos versos 1 a 6, nós vamos ter o relato dos dois encontros, de Deus e Satanás no céu. E aí nós vamos ver os resultados na vida de Jó desses dois encontros. No primeiro encontro, o primeiro resultado foi, preste atenção, num dia só, irmãos, num dia só, os sabeus bateram com ímpeto sobre as 500 juntas de bois e jumentos e raptaram e mataram todos os empregados de Jó. Sobrou só um para contar a notícia para Jó. Em seguida, quando sai aquele servo de Jó, vem outro correndo e traz outra notícia, que caiu fogo do céu e consumiu as 7.000 ovelhas de Jó, e todos os empregados dele morreram, e só sobrou aquele para contar a história. E em seguida, vem outro correndo, e traz outra notícia, que os caldeus bateram com ímpeto nos camelos de Jó, e levaram os 3.000 camelos de Jó, mataram todos os seus empregados, e só sobrou aquele para contar a história. Mas não para por aí. Daqui a pouco vem outro, e fala para Jó que um vendaval muito forte bateu na casa onde os 10 filhos de Jó estavam reunidos em confraternização, e destruiu aquela casa e matou os 10 filhos de Jó. Gente, num só dia, esse homem recebe essas notícias trágicas. Mas o processo não para por aí, porque vem o resultado do segundo encontro no céu de Deus com Satanás. E aí, por permissão de Deus, Jó então é atacado por úlceras malignas, desde o alto da cabeça dele à planta dos pés, e Jó fica irreconhecido. Jó, ele ficou totalmente deformado por aquelas feridas terríveis. A mulher de Jó olhou para Jó e falou para Jó: você ainda mantém a sua retidão? Diante de tudo isso, amaldiçoa a sua vida, morre e abandona a esse Deus. Meus irmãos, nós vamos ver que diante então daquele sofrimento intenso, o que foi que Jó fez? O que você faria? Se fosse
com você, como que você se comportaria? Meus irmãos, nós vamos ver que diante dessas trágicas notícias, aquele homem, ele rasgou as suas vestes, ele rapou a sua cabeça, e ele se lança no chão, e ele adora a Deus. E no capítulo 1, verso 20 e 21, ele vai falar exatamente assim, diante de Deus. Ele vai falar: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu ao pó eu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Nem tudo isso, irmãos, nós vemos que esse homem se prostrou em adoração diante do Deus vivo. Meus irmãos, os amigos de Jó ouviram falar daquele sofrimento intenso, e quando chegaram e contemplaram o sofrimento de Jó, eles ficaram sem palavras, ficaram atônitos, porque eles não podiam crer no que eles estavam vendo, e ficaram 7 dias mudos, sem saber o que fazer diante daquela dor intensa daquele homem justo, honrado naquela sociedade. Mas o fato é que este homem, ele se prostrou diante de Deus em adoração. Amados, nós precisamos aprender com Jó. Nós precisamos aprender. Não foi à toa que Deus usou Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, para escrever essa palavra, essa história, e fazer parte do cânon sagrado. Porque Deus já pensava em mim e você no futuro. Deus já sabia que o seu povo iria ser provado por Ele. E Deus então, meus irmãos, o propósito de Deus é que na provação, na luta, eu e você não desista. Eu e você não pare de orar. Eu e você não pare de adorar a Deus. É o contrário. Quanto mais vem a luta, quanto mais vem a dificuldade, quanto mais vem a dor, é aí, meus irmãos, que eu preciso adorar mais a Deus. É aí que eu preciso me prostrar diante de Deus e mostrar para Deus que eu amo a Ele acima de todas as coisas. Que eu não sirvo a Ele por interesse, mas eu sirvo ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E porque servir ao Senhor é a maior riqueza que o ser humano pode ter na vida aqui na terra. E, irmãos, aí nós aprendemos que todo sofrimento, quando nós então temos essa visão de ação de graças, de adoração a Deus, de contemplação, de humilhação a Deus, nós vamos ver que o sofrimento vai ser bênção de Deus para mim e para você. Por isso que a Bíblia trata o sofrimento do povo de Deus com bons olhos. Os autores inspirados pelo Espírito Santo, quando se refere ao sofrimento do justo, ao sofrimento do servo de Deus, do povo de Deus, meus irmãos, são notícias boas para mim e para você. O apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, ele diz para mim e para você: ainda que estejamos tristes, por passarmos por várias provações. Você está triste? Pela dor que você está passando? Pelo sofrimento que você está passando? O verso 7 fala assim: para que a prova dessa fé que eu e você temos em Deus, que é mais preciosa do que o ouro, que é provado pelo fogo e perece, essa fé, na prova, ela redunde para a honra, para a glória, para o louvor do Senhor, no aparecimento de nosso Senhor Jesus.
É uma preparação da nossa fé para a vinda de nosso Senhor Jesus. Por isso que Romanos 8,18 fala, o apóstolo Paulo então vai falar assim para mim e para você, porque eu tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Pararam para pensar sobre isso? O apóstolo Paulo então ele tinha essa certeza, essa visibilidade, que toda aflição, todo sofrimento que eu e você passamos, ela não se pode comparar, gente, com a glória que vai ser manifestada na minha vida, na sua vida. 2 Coríntios 4,17, aí o apóstolo Paulo ele vai falar o seguinte, porque a nossa leve e momentânea tribulação, nossa leve e momentânea tribulação, produz em nós um peso muito excelente de glória. Essa provação que você está passando, essa dor, essa impossibilidade, está produzindo em você um peso muito excelente de glória eterna. Amém, gente? Então, amados, vejam, há uma frase anônima que diz assim: o fogo é a prova do ouro, a adversidade dos homens fortes. Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século retrasado, ele disse: a bigorna, o fogo e o martelo servem para dar-nos forma. Então, gente, diante de todo o sofrimento que você está passando, a impossibilidade, a batalha, contemple a glória de Deus, se humilha diante de Deus, e permaneça aliançado com Ele, em atitude de adoração como Jó, porque Ele está trabalhando dentro desse processo, e você vai ver coisas maravilhosas no porvir na sua vida, amém? Segunda atitude que Jó teve diante daquele quadro de sofrimento. A segunda atitude é que Jó, meu irmão, minha irmã, ele compartilhava com Deus todo aquele processo. Veja Jó capítulo 7, capítulo 13, verso 3, diz assim: mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante o Senhor. Então vejam que diante daquele quadro de luta, de batalha, Jó compartilhava com Deus aquele momento. E gente, nós precisamos compartilhar com Deus todo o processo que eu e você passamos de desafios, de escassez, de dor emocional, física, escassez material. Nós precisamos ter esse ato de crença, esse ato de fé, essa atitude de compartilhar com esse Deus Criador, de falar para o Deus Todo-Poderoso a nossa dificuldade. O problema é que muitos, quando vem a dificuldade, param de orar, e muitos se desviam mesmo, achando que vida cristã não tem nada a ver com sofrimento, mas vida cristã, as bênçãos de Deus estão relacionadas. No bojo da bênção de Deus está o bojo também da dor, muitas vezes, do sofrimento, muitas vezes. É a provação que nos vem, onde Deus então, Ele vai trabalhar vários processos de crescimento espiritual na minha vida e na sua vida, e nós vemos vários exemplos na Bíblia Sagrada, no povo de Deus, quando veio o sofrimento. O que eles fizeram diante do sofrimento? E nós vamos ver que eles compartilharam com Deus. Amém, irmãos? No capítulo 3 de Êxodo, nós vamos ver que Moisés, ouçam bem, Moisés estava no deserto de Midian,
e ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro. De repente ele olha para um dos arbustos, chamado sarça, que era um arbusto bem tradicional daquela região, e às vezes pegava fogo, incendiava e acabava diante do forte calor daquela região. Mas aquela sarça, ela ardia, o fogo pegava nela e ela não se consumia. E Moisés então ficou impressionado. E Moisés então, curioso, vai até lá para ver aquele fenômeno. Quando ele se aproxima, meu irmão, a voz do Todo-Poderoso soa de dentro da sarça. E Deus fala: Moisés, Moisés, não te aproxime. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés então esconde o seu rosto e se humilha diante de Deus. E aí Deus faz a seguinte declaração para Moisés. Presta atenção no que Deus fala para Moisés: tenho visto atentamente o sofrimento do meu povo no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, e conheci a sua dor. Por isso, Moisés, eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e levá-los a uma terra boa, que mana leite e mel, a terra do Eveu, do Ferezeu, do Cananeu. Ah, meus irmãos, que declaração fantástica que Deus faz acerca do sofrimento do povo dele. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo no Egito. Ele é o Deus que vê atentamente o teu sofrimento. Ele está vendo atentamente essa dor que você está passando. Ele está vendo isso. E Ele está ouvindo o seu gemido. Como Ele diz aqui para Moisés: tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Aquele povo no deserto, eles clamavam diante das chicotadas, diante da opressão, diante do sofrimento, e Deus estava ouvindo aquele clamor, e por isso Deus agora intervém para libertá-los para a glória de Deus. É isso que está acontecendo. Enquanto você compartilha a sua dor, a sua batalha, Deus está ouvindo. E Deus, irmãos, Ele está agindo por mim e por você. Diz uma frase anônima: as montanhas dos problemas podem ser escaladas só de joelhos. Max Lucado, ele diz: quando nós trabalhamos, apenas trabalhamos, mas quando nós oramos, o Deus eterno trabalha. Mas quando nós oramos, o Deus eterno trabalha. Compartilha, fala para Deus essa luta, fala para Deus essa batalha. Ele é misericordioso, Ele é o Deus do impossível, Ele conhece a nossa dor, Ele sabe de tudo que está acontecendo. Não desista, continue a compartilhar. Amém, gente? Jó, então, ele não se calava, ele clamava, ele orava por aquele sofrimento. Terceira atitude que Jó teve, diante daquela batalha, terceira atitude que Jó teve, sabe qual foi, irmãos, que eu descubro aqui, nessa história, capítulo 9, versículos 8 e 10, Jó faz uma declaração muito interessante, né? Capítulo 9, 8 a 10, Jó fala assim: o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, o que fez a Ursa, o Órion e o Sete Estrelo e as recâmaras do sul, o que faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhas sem número. E aí
no capítulo 19, versículo 25, ele fala assim: porque eu bem sei que o meu Redentor vive, e que por fim se manifestará. Então, gente, diante dessas declarações aqui de Jó, o que é que eu percebo naquele sofrimento dele? Que Jó, ele teve uma atitude de quê? De crer na grandeza de Deus. Jó teve uma atitude de crer no sofrimento, na grandeza de Deus. Veja a declaração que ele faz, que o Senhor sozinho fez os céus, fez as constelações das estrelas, sozinho ele fez tudo isso. Jó exalta a grandeza desse Deus maravilhoso. Ou seja, Jó tinha uma visão correta de quem é Deus. Entenderam? Então naquela dor, Jó, ele sabia do Deus que ele servia. A questão hoje é que muita gente não sabe quem é o Deus que nós servimos. Né? Como é seu nome? Você, seu nome? Isso? Abner, como que você entende que é Deus? Oi? Tá. O que ele é? Uma pessoa, uma força, uma energia? Não tem ideia? Tudo? Não, ele não é uma força normal, não. Não é uma energia, não. E assim vai, né? Deus, irmãos, não vou parar aqui para fazer perguntas, não. Apenas para despertar o Abner, né? E cada um de vocês. Mas a questão é que nós, como povo de Deus hoje, há uma pobreza, há uma miséria de conhecimento do Deus verdadeiro. Sabe por que há uma pobreza, uma miséria do conhecimento de Deus, e quando vem a aprovação, muitos murmuram e se afastam da igreja? Sabe por quê? Porque vocês não se interessam por ler a Bíblia, é isso. Lê livros, vê filmes na televisão, passa horas no Zap, mas não pega na Bíblia para estudar a Bíblia, para aprender a Bíblia. E como que você vai conhecer a Deus? Amém, Abner? Abner, agora você vai estudar a Bíblia, vai ler a Bíblia e vai ser fera no conhecimento de Deus. Amém ou não? Então, gente, a nossa fé precisa estar apoiada na pessoa do Deus verdadeiro. Quem é o Deus verdadeiro que nós servimos? Quem é esse Deus que fez os céus e a terra? É politeísta? São várias entidades, vários seres espirituais que fizeram esse universo? Não, gente, nós vamos ver que o nosso Deus é um ser pessoal, único, triuno, verdadeiro, e em seus atributos, onipotência, onisciência, imutabilidade, misericórdia, amor, justiça, bondade, imanência e transcendência. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que Jó se apoiou naquele sofrimento. A nossa fé, ela tem que estar pautada na pessoa de nosso Senhor Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso. Jesus, meu irmão, minha irmã, não é um mero mestre na história. Jesus, meu irmão, minha irmã, não é um mero grande homem, um grande herói, um homem admirável, um homem que foi crucificado, foi morto pelos romanos. Não, meu irmão, Jesus é o Messias prometido, é o Deus que se encarnou, é o Todo-Poderoso, é o Altíssimo, é o Eterno, esse Deus que criou o universo, criou todas as coisas, e pelo poder dele, ele conseguiu se esvaziar, e ele conseguiu entrar no útero de uma virgem, e ele então ali, o Espírito Santo,
naquele útero da Virgem Maria, preparou um corpo, uma alma, e o Deus eterno, o Todo-Poderoso, entrou, se esvaziou ali no útero de uma jovem, e ali ele nasceu como homem sem pecado. Esse é o Deus que nós cremos, e Ele foi até a cruz para me salvar e te salvar, para nos libertar dos nossos pecados, do poder do diabo, do inferno, e nos dar o perdão, a vida eterna. A morte não pôde reter Ele, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, Ele está vivo, no túmulo dele está escrito, Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Aleluia, e Ele venceu por nós, e Ele agora é o nosso sumo sacerdote no céu, esse advogado que eu e você temos no céu. A nossa fé tem que estar apoiada nele, nesse advogado forte, que tem a voz como de muitas águas, como diz Apocalipse capítulo 1, Abimael, esse Deus que tem o rosto como o sol, amém, os pés como latão reluzentes, esse Deus que tem uma aguda espada de 2 gumes na sua boca, o juiz dos juízes, o reto juiz, é Ele, o nosso Redentor vivo. Então a nossa fé, ela tem que estar apoiada na pessoa desse Deus maravilhoso, e era isso que Jó fez. Ele creu na grandeza de Deus. E finalmente, a quarta atitude que nós vemos aqui em Jó, nessa batalha, essa luta, nesse processo de Deus na vida dele. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo, meu irmão, minha irmã, nessa história, que apesar de todo aquele processo, mas Jó, ele cria que Deus iria restaurar ele. Jó, ele cria que Deus ia restaurar ele. O problema é que quando vem a luta, primeira coisa que o diabo lança na minha vida, na sua vida, eu não vou ficar curado. Esse é o primeiro pensamento e impressão que vem, que Deus não está nem aí para mim e para você. Mas, irmãos, Jó 42 vai falar, versículo 2, Jó vai fazer uma declaração para Deus. Qual é a declaração que Jó fez para Deus? Luiz Gustavo, bem sei o quê? Que tudo pode, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso fala de quê, irmãos? Fala que Jó cria na restauração dele. Bem sei que tudo pode, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse é o nosso Deus, irmãos. Meu irmão, minha irmã, o que é o sofrimento humano para esse Deus? Preste atenção. O que é? Não é nada. Ele pode todas as coisas, Ele é o Deus onipotente. Nós vamos ver então, para concluir aqui a minha fala para vocês, nós vamos ver do capítulo 4 ao capítulo 37, os 3 amigos de Jó, e depois chega o Eliú. São 18 discursos deles tentando decifrar aquele sofrimento de Jó. E cada um tem uma visão totalmente errada daquele processo que Jó estava passando. Aí, gente, me ouçam, presta atenção. Do capítulo 38 ao 41, o que acontece? Aí chega o momento da intervenção de Deus naquele processo de dor de Jó. E é interessante, irmãos, que a Bíblia vai falar, no capítulo 38 aqui, que Deus então aparece para Jó. Como que Deus aparece para Jó, irmãos? Deus aparece para Jó de uma forma pavorosa. Deus aparece para Jó, irmãos, dentro de um redemoinho.
Entendeu uma coisa? Que quando você vê um redemoinho, você corre. Mas Deus aparece ali dentro de um redemoinho, e Deus então, agora vai falar com Jó sobre aquele processo todo. Gente, nós vamos ver que do capítulo 38 ao 41, sabe quantas perguntas que Deus fez para Jó? Deus fez nada mais, nada menos do que 70 perguntas para Jó. E aí, Deus começa a falar com Jó o seguinte: Jó, agora você vai me escutar e eu vou falar. Jó, vocês já falaram muito aí, mas agora eu vou falar. Jó, onde é que você estava, Jó? Quando eu lançava os fundamentos da terra, quando com as estrelas, os anjos, eu colocava a pedra principal da terra. Jó, onde que você estava, Jó? Quando eu formei o mar, quando eu coloquei limites sobre o mar, para que ele não avance sobre a terra, Jó. E Deus vai fazendo várias perguntas para Jó, sobre todo o universo, sobre toda a criação, e Deus vai mostrando para Jó, que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, e que só Ele pode fazer todas as coisas. E chega no capítulo 41, Deus vai finalizar a sua fala com Jó, e Deus vai usar a figura de um animal enigmático, que os historiadores não conseguem ainda ter uma visibilidade correta, e Deus vai descrever então sobre um animal que o homem não tem poder para vencê-lo, o Leviatã. E Deus fala para Jó: está vendo, Jó, o Leviatã? Quem é que pode domesticar ele? Quem é que pode vencer ele? Qual a espada que entra nele? E Deus dá a descrição daquele terrível animal, a formação dele, a sua arcária dentária, a sua pele, a sua carne, as suas costas, e Deus vai mostrando para Jó, e Deus fala que o Leviatã é o rei dos homens soberbos. O que Deus está falando para Jó, quando ele usa a linguagem desse terrível animal, que o homem não consegue vencer, e que representa, no caso aí, o mal? Deus está falando para Jó, irmãos: ô Jó, o mal, sozinho, você não consegue vencer. Mas Jó, eu criei o Leviatã, eu domino o Leviatã, ninguém pode dominar ele. O mal, Jó, só eu que posso dominar. Jó, se você confiar em mim, aí você vai vencer o mal. Exatamente esse é o objetivo de Deus, ao usar a figura deste animal, ensinando a Jó que ele é soberano, que ele pode todas as coisas. E aí, irmãos, nós vamos ver, amados, aí Jó fala para o Senhor assim: com os meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora, meu Senhor, os meus olhos te contemplam. Por isso eu me envergonho e eu me humilho diante da tua face. E aí, meus irmãos, inevitavelmente, Deus vem e Deus restaura Jó. Irmãos, nós vamos ver que Deus restaura Jó, e Deus dá o dobro de tudo que Jó havia perdido. Deus dá para Jó 14.000 ovelhas, Deus dá para Jó 6.000 camelos, Deus dá para Jó 1.000 juntas de bois e de jumentas. Meus irmãos, Deus dá para Jó mais 10 filhos. Deus dá mais 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e diz que as filhas de Jó, as 3 filhas de Jó, eram as meninas, as mulheres mais lindas daqueles dias. Por que Deus não deu 20 filhos para Jó? Porque os outros 10 filhos de Jó estavam no céu, e na terra Deus deu mais 10, Deus duplicou. Amém? Nós não perdemos os nossos filhos, meus irmãos,
Os nossos filhos, diz o apóstolo Paulo, no capítulo 7 de 1 Coríntios, são santificados em nós. Daí orarmos pelos nossos filhos, daí abençoarmos os nossos filhos, porque eles são herança do Senhor. Amém? E Jó morreu farto e cheio de dias. Deus deu mais 140 anos para esse homem, e ele então foi restaurado. Os seus amigos vieram e foi uma festa maravilhosa. Meu irmão, minha irmã, finalizando a minha palavra, Efésios capítulo 3, 20 diz assim: porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Você crê nisso? Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo as riquezas da sua glória, amém, Abner? Há de suprir cada uma das suas necessidades. Amém? Amém, amém, amém? 1 Coríntios, Abner, 15 e 57, a vitória. Aí eu lembro do Abimael, quando estava animado, né? A vitória é nossa, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está tratando a pneumonia, está meio devagarzinho, né? Mas a vitória já foi dada. A vitória é nossa, por nosso Senhor Jesus Cristo. Max Lucado, ele fala, Jesus é especialista em restaurar a esperança da alma. Aleluia! Então, meu irmão, minha irmã, a história de Jó, em seu sofrimento e restauração divina, tem sido confortadora e orientadora nos sofrimentos humanos. Então, coloque toda a batalha diante de Deus e adore a Deus. Creia na grandeza do Senhor Deus e nas suas fiéis promessas de cuidado para contigo. Isaías 64, 4, porque desde a antiguidade não se ouviu com os ouvidos, e nem se viu com os olhos, um Deus além de ti, que trabalha a favor dos que nele esperam. Espere em Deus, espere em Deus. Salmo 42, 5, 12, 43, 5, 3 vezes a mesma palavra. Por que está abatido, minha alma? E por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha alma. Espere em Deus. Espere em Deus, porque a vitória já foi dada na cruz por nosso Senhor Jesus. Fiquemos de pé.